Quem que gostaria de fazer a prece de abertura, por favor? Senhor, queremos agradecer o dia de hoje. Pedimos para que nossos espíritos guias continuem nos assistindo, ajudem-nos a poder visualizar, entender o trabalho que temos que fazer e como. Queremos agradecer o dia de hoje, essa oportunidade de podermos estar juntos novamente e pedir permissão para dar início à nossa aula de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta ou esclarecimento, comentário, antes de prosseguirmos? Muito bem. Então, estávamos trabalhando o tema de observe seu pensamento e o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas, saudáveis. Entendendo que a mente, ou seja, a atividade do nosso espírito imortal, é um dínamo que cria forças, irradia energias que tanto pode restabelecer a nossa saúde, se a tivermos perdido, manter muito bem a nossa saúde, se ainda estiver ela boa, ou descompor, desarranjar a nossa saúde absolutamente, se essa energia for negativa, ok? Então, a nossa querida Joana continua a nos dizer: as ideias enobrecedoras, os planos de futura ação benéfica, são portadores de energia equilibrante, que estimula os complexos campos celulares, propiciando-lhes harmonia e produtividade. Nesse esforço, é de bom alvitre visualizar a saúde e incorporá-la. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio, ver-se recuperado, assumindo responsabilidades e desenvolvendo as atividades que pretende encetar. Eu quero dividir com vocês uma história que eu li num livro escrito pela tanatóloga mais famosa do mundo, Elizabeth Kubler-Ross, suíça originalmente, mas ela trabalhava num hospital em Chicago. E ela é basicamente a mãe da tanatologia. O que é a tanatologia? É a ciência que estuda a criatura humana a partir do momento em que ela sabe que vai morrer. Seja pelo motivo que seja. Ela era de formação na psiquiatria, mas abraçou a tanatologia. E num dos seus livros, no qual ela fala do poder da mente, e por que é tão importante que nós cuidemos do teor dos nossos pensamentos, pelo poder nuclear que eles têm sobre o resto de nós, conta a história de um paciente que estava com câncer. Ela tinha várias enfermeiras que ligavam para ela para lhe dizer quando alguém já estava na etapa, estava morrendo ativamente, para que ela pudesse lhes dar suporte, amparo, conversar com eles e estudar também e escrever esses livros que hoje estão preparando os novos médicos. E esse senhor era muito católico, tinha um câncer generalizado, e a única coisa que se podia fazer por ele era quimioterapia, mas a quimioterapia não estava ajudando. Por que não estava ajudando?
Porque com um câncer onde normalmente se obtém muitos bons resultados com a quimioterapia e os médicos não estavam entendendo. Aí ela foi lhe fazer uma visita, conversando com ele, e descobre que ele é uma pessoa muito católica e que não gosta da violência. Então ela se ligou e perguntou para ele, falou, senhor fulano, você teria alguma ideia de por que a quimioterapia não está ajudando no seu caso? E ele falou, eu imagino que sim. Ela é muito agressiva e eu sou pacifista. E ela falou, bom, mas ela está matando as suas células cancerígenas. Então, é agressiva, mas com boas intenções para atingir um final feliz que seria a sua sobrevida. E ele falou, sim, mas acontece que, no meu entender, a agressividade nunca se justifica. Para mim, o fim não justifica os médios. Então ela entendeu nesse momento que ele estava cancelando com a sua mente, inconscientemente, os resultados da quimioterapia. Aí ela falou com o seu médico, pediu para terminar com tudo isso, porque como a quimioterapia não estava dando bons resultados no caso dele, não fazia o menor sentido continuar ali envenenar para nada. Mas ela não abandonou o paciente. Quando se decidiu que se deixaria a ele tranquilo, sem mais quimioterapia, ela foi conversar com ele e falou assim, então, Mr. Fulano, eu tenho uma proposta para lhe fazer, porque eu também sou da paz. Como não vamos já utilizar mecanismos agressivos, eu vou precisar que você faça a sua própria cura. E ele falou, como assim? Eu quero que todos os dias, 2 vezes por dia, você fale com as suas células cancerígenas, visualize suas células brancas do sistema imunológico como se fossem enfermeiras, convidando as células cancerígenas a se retirar de boamente. Você teria algum problema de fazer isso? E ele falou, e aonde que elas vão? A um lugar onde não podem fazer ninguém mais adoecer. Onde elas podem viver a sua vida, mas sem fazer ninguém adoecer. Aí falei, gostei. Então ele começou a fazer isso e o câncer entrou em remissão. Tentemos entender a dimensão do que estamos falando. A cabeça é tão poderosa que anulou os efeitos da quimioterapia, que é um tratamento fortíssimo. Então, em quantos casos de quimioterapia, a quimioterapia não está funcionando? Não talvez porque o paciente seja uma pessoa da paz, não consiga justificar a agressão nem sequer para atingir bons resultados, mas simplesmente porque essa pessoa não tem uma boa opinião de si própria. Então entende inconscientemente que não merece ser ajudado, não merece continuar a viver. Aí a ciência médica anota que nesse caso oncológico, a quimioterapia não deu bons resultados, mas o que ainda não vamos poder saber durante ainda muitos anos é que não é que a quimioterapia não foi efetiva, sino que a culpa, a crise de autovalia, a crise de autoestima, cancelou os efeitos da quimioterapia. E vejamos, do outro lado, a mente tendo o poder de fazer o que a quimioterapia não permitiu a quimioterapia fazer, a mente o fez. Quando não mais precisou se preocupar que as células cancerígenas eram assassinadas,
sino que elas foram gentilmente acompanhadas até a porta para se retirar e ir lá viver a vida delas sem adoecer e matar o corpo dele. Ele entrou em remissão. Perguntas, comentários? Porque essa é uma outra ressignificação do ensinamento de Jesus de que somos deuses. E somos mesmo, com D minúscula, claro, porque não somos Deus. Somos pequenos deuses. Porque temos um poder extraordinário sobre a nossa saúde física, emocional, mental, espiritual e, a mais das vezes, quando temos problemas, não só são causados por nós, sino também são alimentados, sustentados por nós, anulando muitas vezes os melhores tratamentos da medicina, incluídos os psicológicos e os psiquiátricos. Porque se eu estou tomando uma medicina, um remédio psiquiátrico, mas eu considero que eu não mereço não sofrer de depressão, vou fazer a mesma coisa que esse paciente oncológico fez para anular os efeitos da quimioterapia, porque o mecanismo é o mesmo. O mecanismo é o mesmo. Posso contar até uma experiência pessoal. Tinham me convidado a uma festa. Eu teria 13, 14 anos. E a minha mãe comprou o vestido que eu queria e os sapatos que eu queria. Eu era muito complicada com tudo isso. E foi a primeira vez na vida que eu entrei numa pelucaria. E eles fizeram os meus cabelos. Eu cheguei em casa, porque era perto da minha casa, e a minha mãe falou, mas você ficou linda. Claro, olhos de mãe, né? Você ficou linda. E o cabelo tinha ficado lindo. Mas Pelucaria pelucaria, só para eles entenderem, que é uma hairdresser, né? Você está falando? A high hair salon. Um salão de beleza, tá bom. Sim, é A hair gente não fala salon. pelucaria. Pelucaria tem que ver com peruca, amor. Ah, tá, perdão. Obrigada, Leonzinho. Good for you. Todo mundo gostou. Aí eu fui no banheiro e eu molhei os cabelos e desfiz tudo. Porque, e quando saí do banheiro, a minha mãe quase teve um infarto. Porque já não havia tempo para resolver absolutamente nada. Por que eu fiz isso? Porque eu não me achava linda. Então, esse cabelo lindo não pertencia em volta dessa face. Claro que eu também era muito nova e não tinha as ferramentas que depois o Espiritismo me deu, graças a Deus. Mas é um outro exemplo, numa dimensão muito menos grave, crítica, que as doenças oncológicas ou psiquiátricas, para que vocês vejam que esse princípio realmente aplica para tudo. Então, quando alguma coisa não está funcionando conosco, tratamento, seja psicológico, psiquiátrico, médico ou de qualquer tipo, a gente tem que se perguntar: que parte de mim está torpedeando os meus esforços, pelo menos oficiais, para resolver esse o meu problema? Porque até nós não desmontarmos esse mecanismo, vamos investir muito para obter pouquérrimos resultados e muitas vezes nenhum. Ok? Perguntas, comentários?
Então, por isso que a nossa Joana fala, o indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável. Ok? Então, no próximo parágrafo, essa projeção mental reestrutura os mecanismos do perispírito afetado, recompondo-lhe o campo de que resultam os efeitos em forma de saúde, de harmonia e de entusiasmo. Alguém aqui já fez um bolo? Pergunta retórica, todo mundo fez um bolo. Se você pega um martelo, se a forma é de alumínio, e você pega um martelo, começa a dar martelada na forma, o bolo que vai sair do forno vai refletir as marteladas da forma, vai ser um bolo desformado. A forma do bolo é o nosso perispírito, só que é um campo eletromagnético, mas que também se deforma e se fere a partir das marteladas que nós damos nele. Vocês se perguntarão, como é que nós vamos martelar num campo magnético que não tem massa? Cláudia de Almeida. Sempre que fazemos coisas que vão em contra dos ensinamentos de Jesus, estamos dando uma martelada no campo magnético ultrassensível do nosso perispírito. Especialmente quando é uma conduta repetitiva. Porque a deformação vai ficando mais e mais e mais e mais intimamente estabelecida nas profundezas desse perispírito, que numa próxima encarnação vai ser a forma do nosso bolo, e então podemos concluir, sem muita dificuldade, que o nosso futuro corpo, na próxima encarnação, seja nesse planeta ou em qualquer outro, vai refletir interna ou externamente a deformação periespiritual, motivo das nossas, causadas pelas nossas marteladas morais. A mentira, os exageros, o maltrato do corpo, quando comemos demais, quando comemos de menos, quando nos excedemos nas bebidas, o fumo. A lista é longa. Mas todos esses itens têm um comum denominador. Se vamos, o cunho moral. O cunho moral é moralmente positivo ou é moralmente negativo. Quem quiser pode ir no Livro dos Espíritos, na pergunta 630, ok? E a resposta de Espírito de Verdade nos diz: tudo aquilo que está conforme com a lei de Deus é bom. Tudo aquilo que vai de encontro com a moral de Deus é ruim para nós, nas suas consequências, que nós vamos ter que aturar, porque mais ninguém. Se não é nesta, é na próxima. Então, para que semearmos espinhos, para depois ter que andar sobre eles? É melhor sembrar flores, que você pode andar, e é uma delícia, porque até quando a gente pisa em flor, elas soltam perfume. Ok? Então, vamos ler isso aqui de novo, porque precisamos fixar. Essa projeção mental positiva reestrutura os mecanismos do perispírito afetado, recompondo-lhe o campo que é, de que resultam os efeitos em forma de saúde, de harmonia e de entusiasmo. Entusiasmo apesar dos desafios evolutivos que sempre existirão em maior ou em menor grau. Os pacientes em geral, com as exceções naturais, sempre visualizam o estado de agravamento do mal que os aflige, atirando no organismo projéteis mentais destrutivos. Esses são os monólogos tóxicos. Esses são os pensamentos recorrentes. Esses são os padrões mentais repetitivos
que nos mantém chumbados a uma órbita energética de baixo teor espiritual, fortalecendo a nossa doença, robustecendo a nossa problemática, acentuando o nosso distúrbio, fazendo que nós sejamos parceiros bons para manter a nossa problemática e piorá-la, em vez de sermos parceiros de todos aqueles que se esforçam e utilizam a sua técnica e a sua ciência para nos ajudar a transcender a problemática. E a gente pensa, bom, se vamos filosofar, de onde que vem essa atitude da pessoa? Da opinião que tem de si própria. Por isso que os espíritos estão sempre a nos dizer: cultiva a prece, cultiva os bons pensamentos, trabalho no bem. Não é para fazer de nós padres e freiras. É porque através dessas práticas, nós vamos aos pouquinhos, gradualmente nos elevando no conceito de nós mesmos. Porque é desse conceito que depende a relação que nós temos com a vida. Estejamos jungidos a um corpo físico ou não. Porque se nós achamos que eu não tenho uma boa opinião de mim mesma, e isso só vai prejudicar o meu corpo, eu vou dizer para vocês, não sejamos ingênuos. Porque quando nós desencarnarmos, a única coisa que fica por aqui é o corpo físico. Mas depois nós despertamos, acordamos no nosso corpo espiritual, que é o perispírito. Nós continuamos, a consciência que nós somos não morre com o corpo. A vida continua porque a consciência é imperecível. Então, eu vou continuar a ter a mesma opinião de mim mesma, mesmo vestida só com meu perispírito, que vai sofrer os meus ataques muito mais porque não tem a densidade do corpo físico, que é um para-choques para muitas coisas. Porque nos insula muito dos nossos torpedos mentais, dos nossos projetéis mentais, justamente porque a matéria é tão densa, mas o perispírito não. Então vamos sofrer muito mais. Por que vocês acham que as vampirizações são tão prevalentes? Claro, primeiro porque a terceira, quarta parte da população da Terra está desencarnada e a maioria deles são muito pouco evoluídos, então estão chumbados na crosta. Do lado extrafísico, mas estão aí, igual um molusco na rocha, estão mais ou menos aí com a crosta da Terra. Não tendo mais um corpo físico, estão sofrendo os seus vícios que não transcenderam na vida física, com uma brutalidade muito maior. Por isso de que já não tem o corpo físico para abafar um pouquinho com a sua enorme densidade essas punções. Então eles não aguentam, jogam tudo no ar e vão obsidiar aqueles que o permitem. Obsidiar, bom, sim, também, porque vampirização é um tipo de obsessão, ok? A vampirização é um tipo de obsessão, porque depende de consórcios obsessivos. É um consórcio obsessivo, mas não é para lhe matar, não é para se vingar, é para poder usar através do encarnado, com o qual que tem o mesmo vício que ele ou ela. Porque se aguentar as vontades, os vícios, as addictions, no corpo físico é muito difícil segurar, imagina sem o corpo físico. Por isso que o nosso tempo na Terra é o mais valioso que nós temos. Em conjunção com a consciência que nós temos do valor e da utilidade desse tempo. Se estamos aqui a perder o nosso tempo,
então já não vale nada. Mas se nós tivéssemos consciência de onde viemos, para que estamos aqui, qual é a ideia principal, e como isso vai influir no nosso estado errante, eventualmente, e no nosso estado reencarnatório a futuro, estaríamos aqui fazendo o trabalho com bastante responsabilidade e foco. Ou seja, estaríamos fazendo o que a nossa Joana diz de viver em um estado de quietação mental, que é o quê? É aplicar a concentração na busca de Deus interiormente, com determinação e constância, com o objetivo único de atingir o fluxo divino, a fim de conhecer Deus, senti-lo e alimentarmos-nos da sua energia. Esse é o estado de quietação mental. Ai, como é que eu faço? Começa a eliminar um monte de coisas na tua vida que estão competindo pelo teu foco e não vão te retornar. Não tem retorno espiritual, não tem retorno em termos de eternidade. Em termos de eternidade, não tem qualquer valor. E assim vamos ver que manter aquele foco não é fácil, mas é bastante menos difícil. Ok? Perguntas, comentários? Não poucas vezes, Jesus afirmou àqueles doentes que o buscavam: se quiseres, já que queres, concluindo, levanta-te e anda. Vê, se limpo, conforme a enfermidade de que se faziam objeto. Interessante. Levanta-te e anda. Levanta-te. O que sugere a palavra levantar? Entrar em ação. Começar a ser protagonista da própria história, porque uma pessoa que está deitada não está fazendo o seu trabalho. Não significa que a pessoa estava deitada no chão. A pessoa podia estar parada na frente de Jesus. E Jesus falou, levanta-te. A pessoa pensa ingênua, mas já estou levantado. O teu corpo está em pé. Mas o teu espírito não entrou em ação. Não está utilizando o tempo na terra para aquilo que o tempo na terra te fora dado. E anda, por quê? Porque é andando, ou seja, vivendo, que a pessoa vai se curando. Quem se lembra do leproso? Foi pedir para Jesus, Jesus me ajude. Queres ser curado? Quero. Então eu também quero ser curado. Volta para o teu vilarejo e vai se mostrar ao sacerdote, porque naquela época os que contraíam lepra eram deletados do livro dos vivos, porque ninguém se curava de lepra. Então, uma vez que a lepra já era visual, eles iam matar a pessoa a pedradas, né? Então, eles iam embora para o Vale dos Leprosos. Mas daí ninguém voltava. Mas os que Jesus curou precisavam fazer duas coisas. Se mostrar ao sacerdote para que o sacerdote pudesse reescrever o nome dele no livro dos vivos, ou seja, no censo. Mas isso também tem um valor simbólico muito grande, porque vê, anda e se limpo, vê até o sacerdote para fazer aquela tarefa, mas também porque é andando que nós nos curamos. Andando pela existência física, andando pela erraticidade, eventualmente andando por mais uma outra existência física, que são os graus da escola. Mas, para tanto, nós precisamos andar. Mas nessa
construção filosófica e espiritual de Jesus, andar também tem um significado simbólico igual levanta-te. Não é levantar o corpo, pôr o corpo de pé e andar. É assumir a responsabilidade, pelo nosso bem-estar, fazendo o trabalho espiritual que todo mundo reencarnou para fazer, porque comer, dormir, se reproduzir, isso é tudo secundário, não sejamos ingênuos. Ninguém aqui reencarnou para comer, dormir, casar, ter filho. Isso faz parte do andar. Mas a ideia póstuma, o suprassumo aqui do objetivo é se construir espiritualmente, se elevar, se renovar, construir recursos espirituais, construir a serenidade, construir o equilíbrio, construir a lucidez, construir a imortalidade internamente, com determinação e constância, foco. Isso que é uma vida, uma existência física bem vivida. Não vamos dizer bem existida, porque aquilo não faz sentido, mas não quero criar confusão. Então, levanta-te, entra em ação, ok? Get a move on, para de dormir o sonho das sensações e das novidades e das distrações. Get a move on, anda, vive com consciência de que você é um ser imortal, fazendo o caminho de volta, como bom filho pródigo, para Deus. E isso requer de trabalho bem feito, que não depende do foco. Senão vamos ficar distraídos e vamos chegar de novo ao túmulo e não fizemos nada. Ok? Naquele momento, perguntas, comentários, dúvidas, protestos. Ok. Naquele momento, o enfermo saía do campo vibratório das sombras, de sombras, no qual se omisiava, no qual se escondia. E abria-se a energia vigorosa do benfeitor divino, que lhe alterava a área em desordem, restaurando-lhe a saúde. Agora, no caso dessas curas e coisas, Jesus o fazia para que o resto das pessoas pudesse ver que ele era realmente um mestre legítimo, porque naquela época, na Judeia, profetas era como você hoje ser influencer. Tinha mais influencers do que influenciados. Então, ser profeta não era, não significava necessariamente a grande coisa. Então, essas curas e coisas ele fazia porque era preciso para que as pessoas pudessem ver que ele realmente tinha autoridade moral para falar o que ele falava, que era um choque, uma revolução total, porque ia absolutamente na contramão de tudo que eles tinham aprendido, ou melhor, desaprendido, até se encontrar com Jesus. Assim, visualizar-se com saúde no futuro e programar-se em ação constituem fatores fundamentais para a autocura. Vejam que a Joana de Ângeles, como fala minha irmã Geo, nunca fala de cura, fala de autocura. Porque tudo que se passa conosco, tudo que se passou conosco, tudo que se passa conosco e tudo que jamais se passará conosco depende de auton. Auton, gnócese auton, grego para conhece-te a ti mesmo, autocura, a cura de ti mesmo. As curas não vêm de fora, porque mesmo se viessem, eu já dei vários exemplos para demonstrar que nós temos um poder mental e energético para neutralizá-las.
se não nos acharmos meritórios da saúde, da tranquilidade, do equilíbrio, do bem-estar. Por isso que não precisamos punir ninguém, porque nós somos, não vou saber dizer isso aqui em portunhol, autopunitivos. Se eu faço alguma ruindade para vocês, Débora, você ia falar alguma coisa? Não, falei que autopunitivo está certo. Acertei? Ótimo, obrigada. Somos autopunitivos, ok? Por isso, se eu faço uma maldade para a Mariene, ela não precisa se incomodar para se vingar. Porque essa maldade que eu fiz para ela vai ficar arquivada na minha alma. E não vai me permitir me sentir bem, ter paz, tranquilidade. Até eu não fazer as reparações necessárias. Talvez não a Mariene, talvez a uma outra pessoa. Mas vou ter que endereitar o que eu entortei. Caso contrário, a minha alma não vai me dar o ok para eu conseguir o que eu desejo conseguir. Então, andar se vingando, andar ensinando lições, mas eu vou falar umas coisas aí, vou colocar ele no seu lugar, não sei o quê, é uma ingenuidade. Ok? Porque se nós precisássemos que os outros nos reformassem, então não teria, a paz seria inviável. Ok. Subtítulo número 2. Manter sintonia mental com a força do poder. Alalá. Todo amor procede de Deus, a fonte do poder com P maiúscula. Como consequência, a sintonia mental do paciente com a causalidade com C maiúscula se torna imprescindível para a recuperação da saúde. Se nós desplugamos o plug da tomada, vamos ficar escuras, ok? Isso é igual para nós. Sendo a enfermidade o resultado da desarmonia vibratória dos órgãos que compõem a maquinária física, permitindo a proliferação dos elementos destrutivos, todo trabalho de regularização deve partir da energia para o corpo, do espírito para a matéria. Desse modo, a identificação mental do necessitado com a fonte geradora da vida torna-se essencial para o restabelecimento da harmonia. Qual harmonia? No caso dos problemas físicos, da harmonia celular. Porque a vida física está regida por biorritmos, ritmos da vida. Quando a energia destrambelha esses ritmos, é aí que vão se criar as distonias, os desequilíbrios vibratórios conducivos à proliferação de agentes patológicos que vão atacar os nossos órgãos. E se nós não revertermos esse quadro através da recomposição vibratória, nós vamos desencarnar. Vamos passar bastante mal e, eventualmente, vamos desencarnar. Assim, o cultivo das ideias positivas favorece a identificação com as faixas vibratórias mais elevadas, produzindo a sintonia necessária com o poder supremo. A oração é outro veículo por meio do qual se produz a sintonia mental com Deus. Ela faculta uma análise das necessidades humanas em relação às finalidades essenciais da existência, ao tempo em que propicia o relaxar das tensões
estimulando as forças enfraquecidas e renovando-as, graças ao que se abrem as possibilidades de recuperação da saúde. E tem mais um aspecto que nos leva de novo à necessidade imperiosa de fazer tudo possível para nos elevarmos perante o próprio conceito. Porque imagina, se eu sei que no fundo eu sou um lixo, como a Enezinha fala sempre, eu não sou flor que se cheire. Como eu vou conseguir orar? Eu acho que alguém que preste vai me ouvir no além? Será que eu considero que Deus vai me considerar merecedora de ser ouvida? Nem se fale ser atendida nas minhas súplicas. Então, a minha prece vai ser muito difícil para mim fazer uma prece. Porque eu sei quem eu sou. Porque eu sei quem eu estou. Então vai ser muito difícil. Eu vou ir para todos os centros espíritas, pedindo todos os passes, bebendo rios de água fluidificada. Vou comprar livro, vou assistir palestra, mas não vou conseguir fazer uma prece. Uma prece sentida, não aquele Pai Nosso decorado, mas onde o ser realmente não está participando, é um ato mecânico. Não tem muito mais compromisso íntimo nosso fazendo uma coisa dessas do que cortarmos as unhas dos pés. Então, por isso que é necessário que eu possa primeiro entender quais são os verdadeiros objetivos existenciais, para que eu possa realmente começar a reorganizar a minha vida, a minha existência física, de forma tal que eu possa focar no trabalho necessário para atingir os meus objetivos existenciais. E na medida que vou fazendo isso mais e mais, eu vou me elevando no próprio conceito. E quanto mais respeito eu me tenho, quanto mais o meu próprio valor vai incrementando no meu próprio olhar. Esquece o vizinho, esquece até os parentes, porque esse o ok, o sim ou não, para o bom e para o ruim, só nós temos o poder de nos dar. Se todo mundo acha que eu sou uma maravilha, mas eu sei que estou longe disso, eu não vou me dar a permissão. Mas se todo mundo achar que eu sou um lixo, mas eu sei que eu sou uma boa pessoa, mas não é uma coisa que eu me falo para me enganar. Porque não funciona. Ninguém consegue enganar a própria consciência. Abandona esse projeto porque está perdendo tempo. Se eu sei que eu sou uma pessoa boa, porque as minhas intenções são boas, porque eu não tenho ojeriza com ninguém, porque eu não falo mal das pessoas, porque eu desejo tudo o bem possível para quem quer que seja, porque eu não considero ninguém um inimigo no meu coração, porque eu não faço maldade, porque eu faço as coisas o melhor que eu posso. Todo mundo pode achar que eu sou o delinquente internacional Carlos. Mas eu tenho uma força tsunâmica dentro de mim, porque eu me tenho em boa conta. Realmente, no terreno que conta, não que eu sou bonita, jovem, rica, bobagem. Eu, como ser, o ser, a energia pensante, o ser do princípio inteligente, que habita, por enquanto, que está, por enquanto, costurado a esse corpo aqui que o povo chama de Cláudia de Almeida, esse é o que detenta toda a força com relação a si próprio.
Habituado aos pensamentos vulgares, agindo sob impulsos de depressão ou de violência, o indivíduo intoxica-se de vibrações deletérias, que mais o perturbam e o enfermam. A mudança de diretriz mental, a fixação de ideias saudáveis, gera uma psicosfera harmoniosa que produz as condições propiciatórias ao bem-estar, em sintonia inicial com a saúde. Quem aspira o oxigênio puro, mais se desintoxica, ampliando a própria capacidade respiratória. De igual modo, a sintonia mental com a fonte do poder propicia o restabelecimento de energias saudáveis, que reinstalam no organismo o equilíbrio perdido, restabelecendo a harmonia vibratória que fomenta o predomínio dos agentes da saúde. Mesmo diante da aparente demora de recuperação, é justo que se processe a sintonia, que somente benefícios emocionais, psíquicos e orgânicos proporciona. O ser se deve elevar a Deus, não apenas para pedir e buscar benefícios imediatos, mas também para manter-se em harmonia com a própria vida. Tal estado de sintonia abre as portas da percepção extrafísica à inspiração, ao equilíbrio e à coragem para enfrentar quaisquer vicissitudes e situações afligentes, imprevisíveis ou não. Entendamos que algumas coisas vão continuar a acontecer. Por quê? Porque ninguém mais do que nós somos os responsáveis pelo nosso passado. E o nosso passado vem pedir, pelo menos alguns aspectos, não todos provavelmente, mas alguns aspectos do nosso passado, vem pedir regularização no nosso presente. Então, mesmo que estejamos sintonizados com Jesus ou com Deus, focados nos verdadeiros objetivos existenciais, cuidadosos do que dizemos, do que sentimos, do que fazemos, como tratamos as pessoas, isso não significa que a nossa existência física vai ser um jardim de rosas, porque nós precisamos regularizar algumas situações do passado. Mas isso não significa que as disciplinas e as orientações espíritas não estão sendo verdadeiras ou não têm um aspecto, não têm um valor prático. Claro que eu tenho. Vai melhorar muito o quadro, mesmo enquanto estamos passando por regularizações. Mas se nós não fizermos isso e as regularizações nos surpreendessem, distraídos, numa crise de autoestima, aí vai ficar bem mais bravo. Hoje se fala muito do narcisismo, ok? Não é que narcisismo agora é uma novidade. O que é novidade é que nós que estamos compreendendo o transtorno de personalidade narcisista muito melhor, então conseguimos identificar. Mas de onde, o que nós achamos que é o narcisismo? Uma crise muito profunda de autovalia. Ninguém que se adjudica valor é narcisista, porque para quê? Mas o narcisista precisa se esconder no narcisismo, porque é um mecanismo de adaptabilidade à vida, é um disfarce, tipo assim, de Halloween, para não ser visto na realidade que sabe ser. Então sabe tudo, fala coisas assim típicas, way ahead of you, I got it, sabe, só fala de sim, mas não é, porque creia
que essa é a sua realidade. Sabe muito bem que isso não é a sua realidade, mas é governado pelo medo, pelo pânico de que se não mantém aquela pessoa, aquela persona, né? Aquele costume, aquela fantasia alive, vai ser descoberto. E não é uma coisa que poderia suportar. Então, se nós vamos a nos dar o trabalho de dar uma olhada em volta e ver todas as pessoas narcisistas e todas as que têm fortes tendências narcisistas, vamos observar para nós mesmos a dimensão da crise de autovalia. Por quê? Porque voltados para o exterior, afogados no espetáculo cinematográfico da matéria, pouquíssimas pessoas estão permanecendo fiel à tarefa de viver a presente existência física em pós dos verdadeiros objetivos existenciais. Esses não precisam falar deles próprios. Eles não precisam assinar tudo que toca, teta, assina, foto, coisa, aparece, não sei da quanta, Instagram, o outro gram, todos os grams, porque é rico de vida interior, não precisa de validação externa. Não precisa. Olha, se as pessoas estivéssemos focando nos verdadeiros objetivos existenciais, não teria quase ninguém em social media. Claro, cuidado. Eu não quero dizer que todo mundo que tem social media é um maluco disfuncional. Não. Estamos fazendo pinceladas gerais, ok? Tem gente que está aí porque gosta de saber de outras pessoas, reach out, não sei das quantas, não há problema. Mas nós vemos todo um aspecto dessas plataformas que só fala de clarissimamente, de uma crise de autovalia extraordinária. Alarmante. Extraordinária pelo alarmante. Ok? Então, quando alguém se eleva a Deus, ergue com o seu gesto toda a humanidade. A sintonia com Deus, fonte do poder, é causa de felicidade e fator de paz. Por quê? Porque você se torna livre interiormente. Ai, Claudinha, eu não vejo você há 3 semanas. Pois é. Você ganhou peso? Não sei. Oh, vai que sim, ganhei. Claudinha, você perdeu peso? Não sei. Ou vai que sim, perdi. Mas não faz a mais mínima diferença para mim. Não estou falando de mim, estou me usando de exemplo. Uma pessoa que é livre internamente has got the power. Tem o poder. Pode achar ou não achar, convidar, não convidar, ir, voltar, pensar que é bom, pensar que é ruim. Você tem uma força interior que te autoabastece. Respeitamos a todos, consideramos a todos, só fazemos o bem, nos policiamos para ver que estejamos sempre nos conformes com as expectativas que Deus, o nosso Pai, nosso Criador, tem para conosco. Estamos sempre aí preocupados de estarmos atingindo os objetivos existenciais, como já falei. Nos damos bem com todos, não julgamos ninguém, não prejudicamos quem quer que seja, mas somos free agents. We are free agents. Nós
trabalhamos, somos autocontratados, nós somos os chefes da nossa questão, e somos independentes porque somos livres. E nós sabemos, pela pergunta 922 do Livro dos Espíritos, que a felicidade é relativa no mundo, né? Não é? Quando Kardec, na sua genialidade, pergunta para o Espírito de verdade, olha, na pergunta 922, a felicidade na Terra parece tão relativa, porque o que faria a felicidade de um, faria a infelicidade do outro. Por exemplo, se Jacqueline Kennedy tivesse que morar na minha casa, ela estaria numa depressão. Porque não é Park Avenue, porque só tem um andar, porque quase não tem mobília, porque está cheia de cachorros. Uma tragédia para a mulher, ok? Mas para mim, que eu comecei a trabalhar ganhando o minimum wage, ainda não acredito que eu tenha um teto acima da minha cabeça. Comprado, alugado, seja lá como for. Porque com a preocupação que eu coloquei em fazer dinheiro, eu era para estar vivendo num carro emprestado. Porque o meu foco eu coloquei em coisas diametralmente opostas aos benefícios financeiros, econômicos. Então, para mim, meu Deus, estou de joelhos, todos os dias digo, obrigada, porque eu tenho um teto acima da minha cabeça. Pelo menos até hoje, amanhã não sei. Mas até hoje, obrigada. Mas para Jaque, estava muito bom. Então, qual a resposta do Espírito de verdade? Olha, é verdade, a felicidade é relativa na Terra, só pode ser relativa, porque felicidade total só nos mundos celestes. Mas pode ser feliz, sim. O que é necessário para ser feliz na Terra? No plano material, a posse do necessário. Ok. O necessário para sobreviver, não o necessário para ser Jackie Kennedy, ok? Necessário para sobreviver. E no aspecto espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas cuidado que a consciência tranquila não é um efeito, não é causa, é efeito. Efeito do quê? De eu estar investindo na causa para produzir esse efeito, que é qual? Aplicar o meu foco na busca de Deus interiormente, com determinação e constância, com o único objetivo de atingir o fluxo divino para conhecer Deus, sentindo e alimentando-nos da sua energia. É o estado de quietação mental. Se não estamos nos esforçando para fazer isto, estamos errando o alvo, estamos pecando, que não é a tradução da igreja. Pecar significa errar o alvo, missing the mark. We are missing the target. É claro que não vamos fazer centro, because we keep missing the target. Estamos ejetados, vale a redundância, hacia fora, a preocupação está toda lá fora, as conversas, o look, a decoração, as viagens, as coisas. Olha, Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Para os meus interesses eternos, nem todas as coisas convêm. Mas peraí, são lícitas, mas estão sugando recursos de você, estão consumindo recursos e estão roubando o teu foco, porque foco, por definição, é um ponto único.
Eu não posso ter 5 focos. Não sei por que o povo faz isso. Só pode ter um foco. Se são 5, não é um foco. São 5 pontos, mas não é um foco. O nosso foco deve ser atingir o estado de quietação mental para, desde esse lugar, gerir o que temos para gerir, entendendo e nos relembrando que os interesses espirituais devem prevalecer acima de todos os interesses e considerações humanas. É todo o tempo que nós temos. Quem que gostaria de fazer a prece de encerramento, por favor? Pai amado, querido Mestre Jesus e mentores, queremos, como sempre, agradecer a sua presença e proteção em nossas vidas. Eu não consigo quase te ouvir, Débora, perdão. Vocês conseguem ouvir? Vou botar mais perto. Melhorou Não. agora? Porque o meu volume já está no Agora tá máximo. Ok. Vê se ouve agora. Ouve agora? Um pouquinho melhor. A minha conexão com vocês não está boa. Eu não vejo você fica parado o tempo inteiro. Já há umas 3 semanas que está acontecendo isso. Mas a tua voz agora está boa, viu? Eu encostei o computador na Agora minha tá boa. cara. Vamos lá. Obrigada, minha querida, perdão. Pai amado, querido Mestre Jesus e mentores, queremos, como sempre, agradecer a sua presença e proteção em nossas vidas. Ter esta fé que só aumenta com a doutrina espírita, nos fortalece e nos dá a certeza do seu amparo e amor eternos. Nessa época de tantas incertezas e de desamor, a sua proteção é nosso pilar e fonte de equilíbrio. Perdoe as nossas fraquezas e nos ilumine e proteja durante essa semana. A intolerância alheia não nos afete, que o desrespeito não nos atinja, que a crueldade não nos imobilize, e sim, nos dê mais força e desejo de ajudar aos outros e lutar por toda e qualquer maldade e desumanidade, se não diretamente, através de nossas preces e pensamentos positivos. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, muito linda. Que assim Queridos, seja. boa noite para Boa todos. semana para vocês. Um beijo. Beijão Beijo para a todos. todos. Tudo de bom. Boa Boa noite. semana. Tchau. Obrigado.